Bom, pessoal, beleza? Meu nome é Giovanni Moura Júnior, eu sou especialista em clouds híbridas, em modernização de aplicação pelo Google Cloud. A ideia minha hoje aqui com esse webinar é trazer um pouquinho de conhecimento de Istio para vocês. A gente vai fazer alguns debugs e algumas configurações bem simples, lógico, antes de ter um entendimento aí de o porquê a necessidade realmente aí de um Service Mesh. Uma coisa que é interessante, vocês podem interagir com perguntas aí no decorrer do webinar, tá? E no final a gente tem um tempo separado aí para a gente poder responder algumas dessas dúvidas. Antes da gente começar, eu gosto de dar um pouco de contexto, né, para todo mundo estar aí na mesma página, né, para todo mundo realmente conseguir aproveitar aí o webinar da melhor forma possível. Quando a gente pensa numa aplicação, geralmente a gente pensa num servidor de aplicação e algum lugar para armazenar os dados, né, a persistência de dados. O pessoal chama isso muito de monolito, por quê? Porque toda a lógica de negócio, ele está dentro de um mesmo application server. Tá? A gente tem releases muito grandes para fazer, muito trabalhoso para poder fazer a atualização, né, dessas aplicações. Ele está fortemente acoplado, e aí não só ao banco de dados, mas também aos outros serviços que são internos a essa application server, né, essa aplicação no total. A gente acha que é muito difícil para escalar, porque eu sempre tenho que colocar outros servidores do lado, e, de novo, a questão da lógica de negócio está sendo agrupada num único lugar. Para os desenvolvimentos serem mais ágeis, mais rápidos, começou a se desenvolver uma tecnologia onde a gente fragmenta, a gente segmenta todas as lógicas de negócio. O pessoal chama isso de microserviço. Então, pensa você pegando esse application server e quebrando ele em pedacinhos menores, né? Quebrando em microserviços. Tá? Algumas das vantagens de microserviço é o quê? Eles são mais simples para manter o código, eu consigo ter releases mais rápidos, mais leves, eu consigo desenvolver em diferentes linguagens. Então, isso é muito importante. A gente comenta muito, por exemplo, sobre o desenvolvimento, o empoderamento do dev, né, de o desenvolvedor ele ter, por exemplo, autonomia para escolher em qual linguagem ele vai desenvolver, que talvez faça mais sentido para aquele negócio. Então, aqui é um exemplo, né, de uma aplicação quebrada realmente em serviços funcionais. Uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em microserviço, e isso trouxe uma agilidade muito grande, né, para a aderência, para a adoção desse novo modelo de desenvolvimento, realmente foi a questão do container. Tá? Então, o container, ele traz a possibilidade de você desenvolver, né, por exemplo, no seu notebook, no seu computador pessoal, e que essa mesma versão consiga rodar em qualquer lugar. Então, a gente fala que ele tem uma portabilidade muito grande. Além disso, a gente consegue trabalhar de uma forma muito simples na parte de versionamento, então eu consigo fazer plano de volta, eu consigo evoluir de uma forma muito mais simples, e eu também trabalho muito com o conceito de infraestrutura imutável. Sem dúvida, a gente tem vários outros benefícios de container, mas esses daqui são os principais aqui do meu ponto de vista, que faz bastante sentido para a gente agora. Porém, só o container não resolve nossos problemas. A gente precisa de alguém para garantir que aquele container está sempre rodando, a gente precisa de alguém para garantir a escalabilidade daquele container, ou seja, a gente precisa de um orquestrador. E aí é onde entra o Kubernetes. Tá? Então o Kubernetes ele faz toda essa parte da orquestração dos seus containers, ele também garante aí a escalabilidade, a alta disponibilidade e, o que é mais interessante, sem vendor lock-in. É uma tecnologia open source e hoje todos os principais providers, seja para on-premises ou para cloud, para nuvem, né, para cloud, eles já possuem suas versões de Kubernetes. Então é bem interessante, você pode rodar em qualquer lugar. E dentro do Google, a gente tem o GKE, que é o Google Kubernetes Engine, que é um serviço de Kubernetes gerenciado. Ou seja, você não precisa se preocupar com aquela infraestrutura que está embaixo dos seus serviços. Eu não preciso me preocupar, por exemplo, com atualização de patch, segurança, tudo isso é feito de forma automática. Além disso, se ele identifica qualquer tipo de problema nos meus nodes, eu também faço a recuperação automática desses nodes e algumas outras vantagens também. O que é interessante desse desenho, é bom a gente pensar, antigamente quando a gente tinha um monolito, era muito fácil eu fazer um desenho de arquitetura, porque eu tinha poucos componentes. Agora com vários serviços, eu preciso de algum software, de alguma coisa externa para conseguir me mostrar, fazer toda essa parte de Service Discovery, me mostrar qual que é o relacionamento entre esses serviços, como que eles se comportam, quem está falando com quem pode falar com quem, e sem pensar também na toda a parte de agregação de logs e telemetria. Então, quando a gente pensa em microserviços, sim, eles são complexos, e a gente precisa de alguma outra camada para ajudar a gente monitorar o ciclo de vida, garantir que está tudo funcionando. Então, é muito complicado
quando a gente quer resolver todos os problemas ou dentro do código ou dentro do orquestrador, por exemplo, falando de Kubernetes. Então, o Service Mesh, ele vem para preencher essa lacuna, né, esses detalhes que o orquestrador de container por si só não resolve. Então, a gente vai falar muito, por exemplo, de segurança, a gente vai falar muito de telemetria, e principalmente em várias coisas que a gente consegue adicionar aí na camada de rede. Então, quando a gente pensa em Service Mesh, é interessante a gente entender quais são os nossos casos de uso para isso, tá? Então, a gente pensa, claro, em Istio, do ponto de vista de tecnologia open source, onde a gente vai utilizar, tá? Também a gente tem que pensar que dentro do Google Cloud a gente tem o ASM, que é o Anto Service Mesh, que é a parte gerenciada do control plane do Istio. De novo, só pegando o gancho que a gente falou do GKE, é você não precisar de administrar a infraestrutura que está por baixo. Atualização de patch, fix de segurança e outras coisas. Como eu estava comentando dos casos de uso, a gente tem alguns casos de uso que a gente precisa entender realmente para que eu preciso de um Service Mesh. Então imagina o seguinte, como um desenvolvedor, eu quero entender melhor a performance da minha aplicação. Né? Então eu não quero só saber se a minha aplicação está respondendo bem ou está respondendo mal, eu quero saber qual é o P99 dela, qual é o P50, eu quero saber quando que ela está respondendo de latência, eu quero saber, por exemplo, se em algum momento ela está indisponível, eu acabei causando uma falha num outro serviço. Quando a gente pensa, né, no caso 2, como um SRE, ele quer fazer uma atualização de um serviço, ou seja, lançar um novo release, uma nova versão, só que ele quer poder comparar o que ele tinha antes, os resultados que ele tinha antes e os resultados que ele tem agora com essa nova versão. Como a gente faz isso? Isso também a gente resolve na camada de Service Mesh. Se você pensar, por exemplo, como um engenheiro de SecOps, né, então alguém que está mais voltado aí para segurança e operação, ele pode querer melhorar a segurança na comunicação entre os serviços. Né? Então ele pode, por exemplo, querer encriptar os pacotes, né, em trânsito, mesmo que essa comunicação aconteça dentro de uma mesma VM. Então esses são alguns casos de uso, só que você também pode extrapolar. Pensa num PO, né, trazendo uma visão de negócio, ele pode, por exemplo, querer fazer algum teste AB, fazer algum canary release, né, para diminuir downtime, ou até mesmo criar alguma forma de que somente os funcionários e colaboradores internos à empresa consigam testar aquela nova versão do software. Tudo isso são algumas coisas que eu resolvo na camada aqui do Istio. Legal. Quando a gente pensa então agora em Istio, eu gosto de trazer esse desenho aqui, porque a gente está falando realmente do control plane do Istio, então eu gosto de explicar um pouquinho como que é o funcionamento dele. Tá? Uma coisa que é muito importante antes de qualquer coisa é vocês se atentarem às setinhas verdes. Tá? Então as setas verdes, ele mostra o path, né, o caminho dessa request. Então vocês podem perceber que em nenhum momento ele passa pelo control plane do Istio. Né, a comunicação ela vem serviço A, proxy, serviço A do outro lado, ou a requisição pode estar vindo, por exemplo, de um usuário, o caminho é o mesmo, mas eu nunca passo pelo control plane, isso é importante demais, essa mensagem. Falando ali embaixo do control plane, a gente tem alguns componentes, tá? Então, o pilot, ele é responsável por empurrar as configurações para os proxies, né? O proxy, no caso, é esse íconezinho rosa aí do Envoy, que é o mais leve hoje em dia. A gente também tem o Mixer, né, com seus adapters aí para a parte de telemetria e policy check. A gente também tem o Citadel, que ele é a entidade certificadora aí no control plane do Istio. E a gente tem o Galley. A função do Galley basicamente é ficar olhando no etcd, que é um banco de dados chave-valor do Kubernetes, e vendo se tem alguma alteração de configuração. E aí ele empurra essas configurações aí para o pilot, para o Mixer. De forma básica, esses são os serviços que contemplam ali, que rodam dentro do control plane do Istio, e é um pouquinho aí do que a gente vai debugar e eu vou ensinar vocês a configurar hoje, pensando ali nos serviços. Tá? Outras coisas que o Istio pode fazer, que é bem interessante, é controle de tráfego, né? Então agora eu consigo realmente falar quem pode falar com quem. A telemetria, como eu sou um componente de rede, uma coisa que é bem importante a gente entender é que a grande mágica, vamos dizer assim, do Istio, ela acontece lá no Envoy, tá? Então, como todo o meu serviço agora é acessível através de um proxy, tudo que passa ali dentro eu consigo logar. Então eu consigo ter uma telemetria, um APM, um trace muito mais refinado. Além disso, eu consigo ter mais segurança. Por quê? Não só falando, por exemplo, de bloqueio, mas eu posso habilitar, por exemplo, um MTLS e garantir que toda a comunicação pod a pod, né, container a container, ela passa a ser encriptada, ela passa a ser criptografada. Eu também consigo fazer injeção de falhas,
né, e a questão de injetar falhas no meu ambiente, ela é bem interessante, principalmente quando a gente quer atingir altos níveis de resiliência, né, que a gente quer realmente atingir um nível de disponibilidade muito grande. E eu começo a injetar falhas no meu sistema exatamente para ver se os outros serviços ou microserviços que são clientes daquela minha aplicação, se eles estão prevendo a falha dessa aplicação. Exatamente para evitar o que a gente chama de cascade failure, que é uma falha em cascata, que algum componente que é muito crítico para a minha aplicação falha, e aí todo mundo que está em volta também falha. Então a parte de fault injection é bem interessante também do Istio. E, por último, mas não menos importante, híbrido multi-cloud. Ele também é baseado em open source, então a gente consegue utilizar Istio também em qualquer lugar. E, só para ficar claro, não é só em Kubernetes, ele também roda para VM, ele roda para outros componentes também. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer uma demo, tá? Nessa demo eu vou me basear nessa arquitetura, só para vocês entenderem. É um softwarezinho que vai mostrar a temperatura, né, o clima de uma cidade. A ideia é tudo que está dentro do cinza já está dentro do Google Cloud, então depois do usuário eu recebo a request no Load Balancer. Esse Load Balancer, ele já direciona a request para o Istio, né, para o componente Ingress Gateway. Aqui a gente já está dentro do GKE, Kubernetes gerenciado. O Ingress Gateway redireciona a requisição para um front-end, e o front-end direciona para um back-end single. E eu acabei de colocar uma nova versão, que é um back-end múltiplo, onde ele vai mostrar a temperatura de várias cidades. Vamos ver um pouquinho disso aqui na prática? Então, ó, aqui a minha versão de single, né, com uma cidade só. Então eu faço alguns refreshes aqui, pessoal. Lembra que são 10% só que está indo para a versão nova, de múltiplo, então por isso que ele demora um pouquinho realmente para cair nessa versão. Tá? Mas a ideia é que 10% de todas essas requisições estão indo agora para esse back-end múltiplo, onde eu tenho várias cidades aqui na minha nova aplicação. Demorando um pouquinho para cair. Então aqui, por exemplo, podem ver que a gente tem 10% das requisições aqui vindo para o meu back-end múltiplo. Tá? O que é interessante? Lembra que eu falei de comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem hoje. Né? Então é bem interessante a gente ter alguns dashboards à mão, né, de pronto para a gente poder ver. Então isso daqui é uma visualização que a gente tem no Anto Service Mesh. Podem ver que a gente tem aqui o tráfego que está entrando na minha aplicação. Eu tenho aqui 90% sendo redirecionado para o meu back-end single e em torno aqui de 9% aqui a 10% sendo direcionado para o meu back-end múltiplo. Além disso, se a gente pensar nos golden signals do SRE, eu já tenho aqui bem fácil a questão de requests, né, throughput, error rating, latência. Então, a ideia dos dashboards é eu conseguir ter uma visualização mais consolidada, onde eu consigo realmente ter não só uma análise de performance, mas ter uma visualização geral de serviços conectados e tudo mais. Hoje, eu vou mostrar só essa parte realmente aqui do Traffic Splitting, falando do Anto Service Mesh. Outra coisa que é interessante agora, pessoal, quando a gente pensa aqui na nossa demo, agora eu vou fazer ela um pouquinho mais deep, tá? Então a gente vai um pouquinho mais profundo, exatamente para eu poder explicar alguns recursos que a gente tem e também poder exemplificar e fazer um debug aqui, tá certo? Então o que eu mudei aqui agora? Agora eu não tenho mais um front-end redirecionando para um back-end. Eu tenho um serviço que ele é acessível direto da internet, então o meu usuário final consegue fazer uma request direto nesse serviço, e eu também tenho algum outro microserviço interno que também faz request. Então, diferente daquele meu back-end da previsão do tempo, que eu só aceitava a requisição do meu front-end, aqui eu recebo requisição externa e interna. RESP é um softwarezinho que eu vou utilizar só para ter um visual aí, a gente não ficar fazendo só curl aqui na mão. Tá? Ter uma coisa mais visual pensando em porcentagem. Então vamos lá. Cloud Shell, recomendo todo mundo a estar utilizar bastante aí o Cloud Shell. Tá? Deixa eu pegar o meu contexto do meu servidor do Istio, tá? Do meu cluster do Istio. kubectl get pods. Podem perceber aqui que eu tenho algumas coisinhas rodando. Tá? Então eu tenho duas versões de web app, né? A web app e a web app v2. Eu tenho 2 pods de cada um. E eu também tenho um pod aqui que é o RESP, né, que é onde eu vou utilizar para fazer esses testes. Pensa num JMeter, num AB, ou também num curl, você pode pensar nisso. Tá? Eu vou fazer aqui um kubectl-n istio system get svc para pegar o meu IP do Ingress Gateway. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do Ingress Gateway, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer um while true, tá? Só para poder ficar fazendo algumas requests ali para vocês verem qual a saída que a gente está tendo
desse serviço. Tá? Então, 90% das requisições ele bate na versão Web App Istio Demo, 10% das requisições ele está batendo aqui em Canary Web App New Version. Tá? Então, a gente está fazendo um Canary aqui, é um serviço Apache bem simples, e eu vou fazer uma outra coisa que eu acho bem interessante, que é o quê? Eu vou rodar aquele RESP, como eu estava comentando, tá? A diferença é que eu estou rodando ele através de um Docker aqui da minha máquina. Olha que interessante, tá? Por isso que eu falei que era bem mais simples visualmente aqui a saída do RESP, tá? Então eu fiz 1000 requisições, tá? Para esse meu serviço aqui, Web App, SVC, Default, tal. Vocês podem ver que como eu estou rodando um Docker dentro do meu Cloud Shell, eu tive que chumbar aqui um etc hosts lá na hora que o Docker sobe. E o que é interessante? Eu consigo ver que o meu Canary está funcionando perfeitamente. E quantas vezes eu rodar esse REST aqui, eu vou estar fazendo as requisições, para vocês lembrarem, passando lá pelo meu Ingress Gateway e chegando lá no meu servidor Web App no V1 e no V2. Tá certo? O que eu quero fazer aqui agora, para a gente poder entender um pouquinho mais essas configurações, tá? Então, primeira coisa, eu tenho, né, os meus deployments aqui do Web App. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui simplesmente as questões das labels. Então, eu tenho um deployment chamado Web App e eu tenho duas labels aqui. Ó. Eu tenho uma label que o nome é Web App e que a versão, né, version é stable. Isso para o meu Web App, versão Web App. E o meu V2, eu tenho quase a mesma coisa. A diferença é que eu tenho uma label version canary. Então, só para recapitular, os dois deployments têm uma label igual, chamada name web app, e cada um tem uma versão diferente. Um é canary, o outro é stable, certo? O que eu vou mostrar para vocês agora? A gente vai fazer um deep das outras configurações que a gente tem, tá? Então, primeira coisa, eu tenho um serviço chamado Web App SVC, tá? Então, esse é o meu serviço que direciona para aqueles dois deployments que está lá, o Web App e o Web App V2. Outra coisa que eu também tenho gateways, tá? Então, você pode ver que eu tenho aqui o meu Web App tracinho gateway, tá? Outra coisa, se eu faço um -o YAML, eu consigo ver todas as configurações desse gateway, tá? Então, uma coisa que é interessante, o que é importante para a gente aqui, é que o selector dele, ele usa o Ingress Gateway, ou seja, eu criei um gateway chamado Web App SVC, que utiliza todos os pacotes que estiverem entrando lá pelo nosso Ingress Gateway do Istio. E ele aceita qualquer host e porta 80, tá? Outra coisa que é bem interessante aqui, se a gente continuar indo adiante, eu também tenho meus VS, meus Virtual Servers, tá? O meu Virtual Service, eu tenho aqui essa configuração de Virtual Service, e eu tenho os meus gateways especificados aqui, qual que é o host, e é aqui no meu Virtual Service que eu coloco a configuração de peso, tá? Então, olha só, tudo que vier por aquele gateway, que a URI for barra, e ele tiver, né, e a rota dele vai mandar 90% com peso para host Web App SVC, subset PRD, e 10% para o subset dev. Mas o que é esse subset? O subset a gente define dentro das Destinations Rule, das DRs, tá? Se eu fizer um -o YAML aqui dessa Destination Rule, eu consigo ver exatamente que, ó, o que é subset nome PRD, ele olha aquela versão stable. E o que é dev, ele olha aquela versão canary. Então, só para vocês entenderem, para ficar mais claro, a minha requisição, ela chega pelo Ingress Gateway, que direciona para o serviço baseado na label, tá? Se for estável, 90% e 10% para a versão que está escrito canary. Basicamente, essas são as configurações para aquele 10%, para aquele canary release está acontecendo direitinho, tá? Agora, vamos fazer uma outra coisa. Eu comentei com vocês que aquele comandinho do RESP que a gente fez, ele está funcionando direitinho quando a gente faz uma request externa, certo? Mas e se a gente estiver fazendo uma request interna? Vamos fazer uma utilizando aquele RESP que está dentro do mesmo cluster? Vou só pegar o nome do pod aqui e agora eu vou fazer um kubectl exec para lá. Olha o que aconteceu aqui, ó. Então, só para para vocês entenderem. Eu estou fazendo uma requisição externa, e eu estou caindo no meu canary. 90% para um lado, 10% para o outro. Quando eu estou fazendo uma requisição interna, eu não estou tendo essa característica do canary. Ou seja,
eu estou mandando 50-50, né? 50%, 50%, eu estou fazendo round robin entre as minhas aplicações. Então, se a gente estiver falando de um canary release para o usuário final, beleza, ele está tendo essa percepção. Se a gente vai pensando na utilização de outro microserviço internamente naquele cluster, ele não está tendo essa sensação realmente de estar vendo o canary release, tá? O que é interessante aqui nesse meio do caminho? É primeiro a gente entender o cenário. Requisição que está vindo de fora funciona, requisição que está vindo de dentro não funciona. Como a gente vai conseguir debugar isso? Como eu consigo fazer um double check, por exemplo, nas configurações do Istio? E aí vem um comando que chama istioctl, tá? O istioctl ele tem vários comandos aqui, subcomandos, vamos dizer assim, mas o que a gente vai utilizar aqui primeiro é o istioctl proxy status. Então a gente pode ver aqui que a parte de clustering está sync, listeners, endpoints, a parte de rotas, está tudo synced, então está tudo bonitinho aqui. Então, realmente, a configuração que o pilot tinha, ele empurrou para todos os envoys, para todos os proxies, isso está ok. Vamos fazer um pouquinho mais deep, tá? Então, primeira coisa, ó, eu vou fazer aqui um kubectl na namespace do Istio System, pegando os pods, e eu vou pegar aqui o meu pod do Ingress Gateway. Lembra que o Ingress Gateway funciona? Então, ele vai ser o meu parâmetro, tá certo? Então, olha só, eu vou fazer agora, ó, um istioctl proxy config e vou pegar todas as rotas daquele Ingress Gateway, tá? Podem ver que eu tenho aqui uma rota que chama HTTP80. Agora eu vou pegar essa rota HTTP80, esse nome, e vou fazer de novo um proxy config routes-n namespace, o pod do Ingress Gateway, aquela route que eu peguei ali em cima, né, HTTP80, e estou mandando um JSON. Aí eu consigo realmente ver todas as configurações que estão aplicadas lá dentro, tá? Quem quiser utilizar, por exemplo, aí um JQ para facilitar, o JQ, pessoal, ele coloca cor, tá? Então vocês conseguem ter uma visualização talvez um pouco mais simples, que tem mais parâmetros, mas também consegue aplicar alguns filtros, tá? Aqui, por exemplo, eu estou pegando todos os virtual hosts, name e domain, então eu sei que eu tenho alguns domínios aqui. Mas uma coisa bem simples que a gente pode fazer aqui, né, até para poder visualizar, o que eu quero fazer? Eu quero ver se eu tenho regras de outbound, né? Então, quando eu vou acessar, que eu vou sair, eu tenho alguma regra para isso? Vamos ver aqui, ó. Então, para facilitar, eu até estou fazendo JQ, mas eu só estou fazendo um grep-i outbound, só para dar uma facilitada. Olha só que interessante, ó. Então, eu consigo saber que eu tenho regra de outbound na porta 80, e olha só que legal, ó, aquele host que eu estou mandando, web app, SVC, default, SVC, cluster local, só que eu tenho aqui no meio, ó, duas variações, que são exatamente aquelas labels, lembra aquele subset? Subset PRD, version stable, subset dev, version canary, tá? Então, aqui a configuração está ok, está funcionando direitinho. De onde que a gente está fazendo o teste? A gente está fazendo o teste lá pelo aquele RESP, certo? Então, vamos fazer essas mesmas coisas que a gente rodou aqui de CTL, de istioctl, em cima do RESP. Então, vamos pegar aqui, ó, o meu proxy config routes, eu tenho um monte de rotas criadas aqui, porque ele pega, eu criei por default, tá? Eu vou fazer aqui, ó, somente na minha porta 80, tá? Que é esse -- name aí 80. Vamos ver. Olha, ele trouxe bastante coisa, tá vendo? Ó, eu tenho algumas regrinhas aqui de outbound. Vamos fazer um grep para dar uma facilitada? Outbound. Outbound. Olha que interessante agora, ó. Eu tenho algumas regras aleatórias que ele tem de outras coisas, né, que foram criados já, mas eu tenho uma regra aqui para o web app SVC, ó. Só que o que está acontecendo? Vocês percebem que eu tenho dois pipes seguidos? Ou seja, ele não está mandando aquela configuração de subset. Por que ele não está mandando aquela configuração de subset? É isso que eu estou tentando debugar aqui nesse momento, mas pelo menos eu já sei qual que é a configuração que está faltando. E essa configuração, ela vem lá do nosso VS, do nosso Virtual Service. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu fiz uma configuração de gateway aonde eu tenho aquele peso. Ou seja, essa configuração que a gente aplicou, ela só funciona para quem está vindo por aquele gateway, pelo Ingress Gateway. Ele não está sendo aplicado em todo o cluster, tá? O que a gente tem que fazer para poder mudar isso, tá? Eu já tenho aqui um YAML file com alteração, tá? Mas a alteração em si é simplesmente adicionar aqui o gateway, o mesh, tá? Exatamente para que essa configuração ela seja empurrada
para todos os envoys que estão dentro do cluster também, mesmo que ele vá fazer um acesso naquele serviço que está logo do lado dele, como a gente está fazendo ali com o RESP e com os web apps, tá? Se a gente fizer um diff entre os virtual services, vocês vão ver que não tem nada diferente, somente aquela entrada do mesh, tá? Então, vamos aplicar essa configuração aqui, kubectl apply -f, podem ver que apenas a configuração do virtual service mudou, tá? Vamos rodar de novo aquele grep do outbound, só para a gente ver o que aconteceu agora no RESP. Olha só que interessante. Ele saiu daquelas regras genéricas que estavam aqui em cima, e agora ele foi criado realmente uma regra de outbound específica para PRD e específica também para dev. Vamos fazer aquele teste de novo, então? Só para a gente ver se está tudo direitinho. Vamos fazer aqui. Aí, kubectl, tal. Olha só, agora eu tenho a saída dos 10%, tá? Vamos fazer a configuração lá pelo Docker também, só para o teste, né, pelo Docker também, né, remoto, também tá ok. Então agora, o que a gente fez aqui? A gente configurou a instrução do Virtual Service para essa aplicação Web App, para que ela não funcione simplesmente no Ingress Gateway. Quando a gente coloca a configuração Mesh, a gente espalha ela para todo mundo, tá? O que eu queria fazer hoje aqui, o que eu queria trazer para vocês hoje nesse webinar sobre Istio, é conseguir trazer um pouquinho da visão de por que o Istio é necessário, mostrar uma configuração básica aí de Virtual Service, Canary, Gateway, etc., mas também mostrar um pouquinho do comando istio-ctl para vocês poderem fazer alguns níveis de debug na sua infraestrutura, se assim for necessário, tá? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Continua mandando as perguntas aí, que a gente vai fazer um tempinho aqui agora de respostas, tá? Então, todas as perguntas que tiver no chat a gente vai responder. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí para esse ensinamento aí sobre Istio. Obrigadão e continua de olho aí nas próximas sessões de webinars. Obrigado.